Amém, Jesus. Glória a Deus. Hoje entramos no 6º dia da nossa semana Reconstruindo por Dentro. Já falamos sobre cura, falamos sobre força, restauração e da alegria de Deus que nos fortalece. E agora vamos falar sobre algo que a Bíblia trata repetidamente: os recomeços que Deus constrói, direciona e que sustenta. A Bíblia é um livro de recomeços. Deus é especialista em novos começos. E ele assim, não apenas permite, Ele nos guia, Ele nos direciona. Quando Deus conduz um recomeço, Ele não apenas abre portas, Ele muda caminhos, Ele muda nossas mentes, Ele muda os nossos destinos. Abraão recomeçou aos 75 anos. Tu já conheces essa história. Em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1, Deus disse para ele: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Recomeço guiado, passo a passo, direção vinda do alto. Lá em Gênesis, no capítulo 39, no 21, José recomeçou depois da traição, da prisão e da injustiça. Mas Deus estava com ele e guiou cada etapa até colocá-lo no lugar do propósito. Você também conhece essa história. No livro de Ruth, no capítulo 4, no versículo 17, Ruth recomeçou em terra estrangeira. Mas nós vemos que Deus guiou cada detalhe até colocá-la na linhagem de Cristo. Que poderoso! Em João 21, no capítulo 17, no versículo 17, diz assim, que Pedro, ele recomeçou depois de negar Jesus. Você conhece essa história? E Jesus foi atrás dele, restaurou. E Jesus disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. Lembra? Em Atos 9, Paulo recomeçou depois de um passado terrível. E Deus transformou sua história num ministério poderosíssimo. Como tu deves saber, Paulo foi o maior serial killer de cristãos naquela época. Paulo era um homem perverso. Paulo assassinava os crentes daquela época. Mas em Atos 9, a Bíblia nos conta que tudo mudou. Hoje, como nós ministramos sobre Paulo, como nós temos Paulo como referência, porque o Evangelho da Graça de Deus começou com Paulo. Você sabia disso? Quem sabe um dia nós falamos sobre isso. O ministério de Paulo, que nos trouxe a revelação do Evangelho da Graça de Deus. Todos eles tiveram recomeços e todos eles foram guiados por Deus. Todos, Pedro, Ruth, Davi, Paulo, José, todos. Aqui nós estamos colocando alguns, mas leia a tua Bíblia que tu vais te surpreender. Tem muito mais. Em Isaías, no capítulo 43, no versículo 19, Deus diz assim: eis que faço uma coisa nova, já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto abrirei caminho e riachos no ermo. Entenda uma coisa: Deus não depende do cenário, Ele cria o caminho. Em Provérbios, no capítulo 3, no versículos 5 e 6, ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e Ele endireitará as tuas veredas. Recomeços não dependem de força, dependem de direção divina.
Aí nós vamos para Salmos. Salmos, no capítulo 37, no verso 23, diz assim: os passos de um homem são firmados pelo Senhor. Deus não apenas diz vá, Ele também firma cada passo e te direciona. Em Lamentações, no capítulo 3, nos versos 22 e 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Todo dia é um novo recomeço, porque a misericórdia se renova diariamente. Meu Deus, que poderoso! Recomeçar é parte da jornada cristã. E Deus nunca pede para você recomeçar sozinha. Ele te guia, Ele te direciona, Ele confirma, Ele fecha portas que não são para você, Ele abre portas que ninguém pode fechar. A Bíblia diz que a lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Ou seja, Deus não ilumina o caminho inteiro, Ele ilumina o próximo passo. Recomeços guiados por Deus têm algumas marcas. Leia Colossenses 3,15. Paz no Espírito. A paz de Cristo é árbitro, sinal, é direção. Se você ler Apocalipse 3, nos versos 7 e 8, diz que portas corretas se abrindo. O que Deus abre, ninguém fecha. O que Ele fecha é proteção. Em Josué, no capítulo 1, no versículo 9, diz: coragem que não vem de você. A força é dele. A coragem é dele. A presença é dele. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 28, diz: tudo coopera, tudo se encaixa, tudo se alinha. Talvez você esteja em um momento em que Deus está te chamando para recomeçar. Aí o medo tenta falar mais alto, a insegurança tenta te paralisar, a mente tenta te sabotar. Mas hoje, Deus está te dizendo: eu vou com você, eu firmo os seus passos, eu preparo o caminho e sou o Deus dos recomeços. Vamos orar? Pai, hoje eu coloco diante do Senhor os meus recomeços. Eu lhe entrego os caminhos que não entendo, as portas que se fecharam, os sonhos que parecem distantes e os novos passos que eu preciso dar. Guia-me pelo Teu Espírito. Confirme em meu coração aquilo que vem do Senhor. Dai-me sabedoria, discernimento, coragem. Mostra-me o caminho em que devo andar. Assim como o Senhor guiou Abraão, assim como foi com José, com Ruth, com Pedro, com Paulo, guia também os meus recomeços, Pai. Faz uma coisa nova dentro de mim. Abre caminho onde não existe e firma meus passos para que eu viva o propósito que o Senhor preparou. Eu confio que o Senhor está indo à minha frente e onde o Senhor guia, eu seguirei. Em nome de Jesus. Amém. O nosso pensamento de hoje é: os recomeços que Deus guia são sempre maiores do que os finais que o mundo apresenta. Amanhã encerramos a nossa semana, que foi com o tema Uma Vida Reconstruída por Deus não volta a ser a mesma. O último dia será forte, será profundo, será profético. Não deixe de nos acompanhar. Eu te espero amanhã. Fica na paz.